Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, hoje eu vou comentar a história deste pastor aqui, a história ali de Gideões. Esse é um vídeo bem breve, rápido, sobre a morte do pastor Wesley Ricardo Santos. Primeiramente, eu gostaria de deixar os pêsames, o conforto à família, né? Eu sei que qualquer palavra que eu disser aqui não vai trazer nenhum conforto, porém este canal aqui também vai trazer as críticas, também vai trazer informações sobre a situação que anda circulando aí pela internet. Estão dizendo aí em vários canais, principalmente cristãos, que tudo isso que aconteceu desde a queda do pastor Reuel e do pastor Wesley Ricardo foi depois daquela profecia do então deputado Cabo Daciolo, que ele subiu lá no púlpito, lá dos Gideões, e disse que Deus estava falando com ele para ele doar um dia lá do culto dos Gideões para o povo que estava vindo lá. E devido à negligência e eles não terem separado aquele dia para devolver para o público, Deus estaria punindo, cumprindo-se a profecia do então Cabo Daciolo. Só tem um grande problema que eu vou desmistificar para vocês aqui neste vídeo. Por que isso não é verdade? Que nenhum Deus, nenhuma profecia aconteceu naquele dia. Porque os fatos ruins até agora só aconteceu com o vice-presidente. Mas quem estava na frente do trabalho de Gideões naquela época não era o vice-presidente, e sim o atual presidente, Reuel. Ok? Então, se isso fosse cumprimento, e detalhe, a profecia do Cabo Daciolo, se der, eu vou colocar aqui, dizia que eles iam ver grandes coisas acontecer. Ali não tem maldição nenhuma. Ali não está dizendo, nessa profecia do Cabo Daciolo, que o mal viria sobre a vida dos dois. E mesmo se tivesse, até agora só aconteceu na vida do vice-presidente. Coisas naturais. E as pessoas, aleatoriamente, que dizem as coisas, depois acontece lá na frente, eles acreditam fielmente que é Deus falando na boca deles. Mas não passa de coisas naturais, anedóticas, coisas que eu posso falar aqui. Quer ver? Eu vou fazer uma profecia aqui. Nos próximos meses vai explodir um vulcão que vai destruir várias casas e vai fazer com que a cidade seja esvaziada. Um tsunami vai acontecer lá no Japão. Então, eu estou profetizando. Aí chega daqui um ano, vão dizer que eu acertei a profecia. Vão dizer que eu sou profeta e que Deus está falando na minha boca. Então, aquela tal suposta profecia daquele culto, aquele dia, só aconteceu na vida do vice-presidente. Sendo que quem é a autoridade máxima da igreja era o presidente Reuel. Fora que vazou outros áudios deles discutindo sobre a audácia do Cabo Daciolo ter subido e falado daquele jeito, desmoralizando os pastores que estavam lá. Deus falou: meu filho, eu vou te colocar lá, o microfone vai vir para sua mão, e fala o que eu estou mandando você falar. Por favor, pastor Wesley, por favor, pastor Reuel. Deus manda eu trazer uma mensagem. Amém. E Deus manda dizer uma mensagem, e os senhores têm nas mãos a chave da vitória. Decidam se vocês querem ver a multiplicação ou se vocês querem ver isso aqui acabar mesmo. Multiplicação? Sim. Então escuta o que Deus está falando. Escuta. Só precisa fazer uma coisa. Um ato de fé. Um ato de fé que vai revolucionar os Gideões no mundo. 7 dias. Eu estou pedindo para o povo ofertar para a obra. 7 dias. Eu estou pedindo para o povo dizimar para a obra. Hoje eu estou no 29º dia. Só na água.
E Deus tem me alimentado. Pegue toda a oferta que aconteceu hoje aqui. A porta da igreja está fechada. Divide com esse povo. Divide com esse povo. Divide com esse povo. E depois também o Cabo Daciolo deu uma entrevista num podcast dizendo que a maioria que estava ali nos Gideões, a maioria que vai para os Gideões, os grandes pregadores, são maçons. Isso aí queima o filme, né? De quem faz caravana, que faz excursões, que participa lá dos Gideões. Então, meus queridos, aí eles ficaram batendo boca. Só que é o seguinte, aí começou a vir as tragédias na vida desse vice-presidente. E eu vou provar para você que não é profecia nenhuma que está se cumprindo na vida do vice-presidente. Por quê? Primeiro, ele pegou uma paralisia facial que atrapalhou bastante a vida dele e da esposa dele. Travou parte da face dele, recaiu o olho, a boca. Isso daí é fato por nervosismo dessas coisas que eles estavam aprontando, que era de errado, e estava sendo jogado no ventilador. Olá, meus amigos e irmãos que me acompanham no Instagram. Aqui é o pastor Wesley. Eu fui acometido por uma paralisia facial. Então, por causa das profecias, supostas profecias, das supostas revelações que as pessoas já sabiam do que acontecia, por exemplo, o pastor Reuel tomando uma cervejinha nesse churrasco. Olha aqui. Olha, galera. Olha, vocês conhecem bem esse aqui aí, ó. Olha aí. Ui, cara, não filma. Olha. Tudo bem. Obrigado, pastor. Pastor Reuel. Sim, meu amigo. Fala, meu querido. Pode falar, meu nome. Quem manda pode, obedece quem tem juízo. Ui, cara, não filma. São 1000 homens e mulheres que Deus já apontou a dedo. E ainda Deus me tranquilizou dizendo assim, ó, não te preocupe porque eu já apontei a cada um. E eles não vão dormir em paz enquanto não chegar aqui e ofertar. Teve gente de Camboriú hoje, pelo menos uns 3 entraram ali, agora, e disse, eu também tenho que entrar nesse projeto dos 1000 homens ou mulheres com R$1000 consagrados. E fora outras coisas. Você está vendo aí outros deputados envolvidos, né? São tudo, né? Farinha do mesmo saco, tudo que participa ali. As petições de ofertas de R$1000 no envelope. Porque é isso que funciona o sistema religioso. É baseado em mamon. Exatamente. E eles denigrem a imagem do dinheiro, sendo que eles não respiram sem o dinheiro. Então, começou a acontecer fatos terríveis na vida do Wesley. Primeiro veio a paralisia facial. E aí eu falo uma coisa para vocês. Se a paralisia facial, que disseram também, apedrejando este pastor, que era por causa dos pecados escondidos que acontecia lá nos Gideões, mas eu conheço pessoas da minha família, pastores, que também adquiriram uma paralisia facial. E essa paralisia facial só melhorou por causa de tratamentos, por causa de fazer fisioterapia. E não ficou 100%. Não teve divindade nenhuma que sarou, não teve Jesus, não teve oração, não teve jejum que resolveu esse problema. Então, estaria também pessoas da minha família, como outros pastores da igreja, que também adquiriram paralisia facial em pecado por adquirir uma doença dessa? Por adquirir uma paralisia facial? E as pessoas ficam cuspindo aí, falando merda no ventilador, falando que não sabe, dizendo que todas as coisas ruins que andam acontecendo na vida do pastor Wesley é cumprimento daquela suposta profecia do Cabo Daciolo. Engraçado, né, senhor Cabo Daciolo? Esse seu suposto Deus, que você acredita, que fala no seu ouvido e que manda devolver dinheiro para o povo, ele nunca está preocupado em revelar aonde tem crianças desaparecidas, que é muito melhor que dinheiro no bolso do povão, e também
identificar onde tem as meninas que são feitas de escravas sexuais, que são pegas, sequestradas e levadas para vários países e sendo obrigadas a praticarem o sexo, né, forçado. Esse seu Deus não revela isso? Aí você sobe num púlpito com uma vontade de fazer aquilo que o seu coração está mandando e fala que Deus mandou você fazer isso daí. Aí meses depois acontece algo ruim na vida dos dois pastores. Aí você vem dizer que é profecia se cumprindo na vida dos dois, mas até agora isso aconteceu na vida de um. E detalhe, tá? O pastor Reuel só caiu do seu cargo por causa da cervejinha. Isso aí queimou o filme lá dos Gideões. E para não perder as excursões, os membros, porque isso aí foi escândalo. Porque para o crente, o cristão não pode, para os pastores, para os líderes, o cristão não pode tomar nenhuma cervejinha. Sendo que a própria Bíblia diz o contrário. Em Deuteronômio, acho que é 18, diz o seguinte, que aquele dinheiro darás para tudo que quiser a tua alma. Por vinhos, bebida forte. E rapaz, podia comprar vinho alcoólico. E também poderia tomar cachaça. Esse era o dízimo. Na Bíblia está escrito isso. E tudo o que quiseres comprar a tua alma, coma-o ali. Vinho, cachaça, o que você quiser comprar. Esse era o dízimo. É o dízimo descrito na Bíblia que vocês, líderes religiosos, não ensinam para os seus fiéis. E aí vem aqui, para videozinho, para poder falar besteira, falar que é profecia de Deus. Mas estes tipos de profecias que eu citei, o cabo da Ciolo, ele não ora, não jejua, para o Deus dele revelar. Então eu desafio aqui qualquer líder religioso, qualquer pastor, cabo da Ciolo, eu te desafio. Eu quero ver o seu Deus revelar numa live aonde tem crianças desaparecidas e mulheres sendo feitas escravas sexuais. E não subir no púlpito de cristão, fazer um desafio com eles. E aí, futuramente, um cara gravando um vídeo na igreja, no telhado da igreja. A telha abre, ele cai lá de cima, ele estava fazendo uma matéria para os Gideões, que ele era gerente ali de comunicações dos Gideões. Ele cai, é um acidente, ele cai dentro da casa do Senhor, percebe que a casa do Senhor não protege os seus fiéis. E aí, ele, dias depois, falece. E aí fica os pastores, principalmente o presidente que saiu da cervejinha, chorando em frente dos Gideões, mas o seu Deus não salvou o vice-presidente. Não salvou. O seu Deus é fraco e inútil. Ele não protegeu os seus. Agora você fica chorando, vocês têm que se alegrar, sabe por quê? Porque vocês não dizem que vão herdar um paraíso, que vocês nunca têm prova de nada? Vocês não têm prova nenhuma de um paraíso da religião de Zoroastro, que vocês ficam citando aí que existe um paraíso no cristianismo, mas vem de uma religião bem anterior ao cristianismo, bem anterior até que o judaísmo. E aí vocês ficam falando aí, vocês têm que se alegrar, porque mais um que morreu, vocês têm que fazer festa, porque está entrando lá no gozo do paraíso, com Jesus, com os anjos, né? Todo esse misticismo que vocês não têm prova nenhuma. Quando a gente chama a prova falseamento, vocês correm pela tangente. Vocês falam que acreditam na Bíblia, a palavra de Deus, que contém milhões de contradições e erros, né? Então, profecias não existem. Não existem profecias. Não existem revelações. Porque se existisse, quando a gente fizesse um desafio para uma revelação, para uma profecia de um suposto pastor, algum líder religioso, e a gente colocasse, então revela isto, fala para o seu Deus de ser isto. Não. E o seu Deus, eu não estou querendo que ele seja garçom, não. Simplesmente que ele coloque em prática aquilo que vocês dizem que ele é. Todo-poderoso, que ele sabe de todas as coisas, que você serve ele, é um Deus todo-poderoso. Se você serve ele, é só você orar, pedir para ele e falar assim, Senhor, se eu sou homem de Deus, que o Senhor possa revelar para esse ateu, revelar para esse agnóstico e para todos que estão na internet aqui,
todos saberão que só o Senhor é Deus. E quando você cita palavras que está escrito no Novo Testamento, dizendo o seguinte, que esta geração, não é 2024, tá? Quando Jesus está dizendo isso, é na geração dele. A esta geração não se dará nenhum milagre, nenhum sinal no céu. É Jesus falando para o tempo dele, para aqueles que estavam te ouvindo, e não para hoje. E quando você vai para capítulos posteriores desta passagem, está ali Jesus curando, está ali Jesus mostrando para os escribas e fariseus, para os sacerdotes, que ele é todo poderoso. Ele mostrando que ele opera milagre, que ele ressuscita Lázaro, que ele faz isso e faz aquilo. Ué, ele disse que nenhum sinal será dado, mas ele vivia fazendo sinal para todo mundo ver? E aí, responda essa crente. E sem manobras. Então, acabei de desmontar. Não existe profecia nenhuma, e isso também que aconteceu na vida desse pobre senhor Wesley, que a família seja confortada por esta perca, porque ele é pai, ele também é filho. E aí fica um monte de besterol, um monte de pessoas falando um monte de merda na internet e falando que é cumprimento da palavra de Deus na vida dele. Não, não é. Assim como ele erra, eu também erro, todos erramos. Então se for cumprimento de tudo, então todos seremos penalizados por todos os erros que nós cometemos diariamente. Ok? A diferença é que uns têm misticismo, outros vivem a realidade. Se eu bato o carro, é porque foi um descuido meu e porque eu decidi pegar o carro. Se o pastor bate um carro, o crente vai dizer que o inimigo está nervoso na vida do pastor. Ou então, bateu o carro, mas só foi perdas materiais. E aí, ainda bem que não aconteceu nada, foi um livramento na vida do pastor. Mas se o pastor bate o carro e o pastor falece, chegou a hora do pastor. Porque Deus queria levá-lo para junto de ti. Sempre Deus vai ganhar na vida do crente. Nunca vai perder. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.